Olá, aluno! Olá, aluna! Aqui é seu professor Danilo e nesse vídeo vamos fazer Me Ajuda Olá! A dúvida é de um aluno que não nos passou o seu nome, a sua cidade e o ano que ele está fazendo, mas ele possui uma foto irada em seu perfil do Capitão Melodas, né? Dos sete, quase que não saiu, né? Dos 7 pecados capitais. É um desenho irado, né? Mas voltando aqui, a dúvida desse aluno, deixa eu pegar ela aqui, foi o seguinte: quantos números de 3 algarismos podemos formar com os números 1, 3, 5, 7 e 9? Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os números 1, 3, 5, 7 e 9? E simbora então para a resolução. Vamos então para a resolução da dúvida do nosso Capitão Melodas, né? E o que acontece? Ele falou o seguinte: com os números, ou melhor, com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Quantos números podemos formar com 3 algarismos? Tá certo? Isso daqui, aluno, é o que nós chamamos de princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem, que atualmente está já desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. Lógico, o ensino fundamental 1 é só o conceito. Isso aqui nós vamos pensar em possibilidades, para depois disso daqui, futuramente, dar ideia de probabilidade, não é? Eu já até coloquei aqui, ó, 5 algarismos, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. São 5 números, 5 algarismos. Ele quer saber quantos números podemos escrever com esses algarismos, desde que esse número tenha 3 casas decimais: unidade, dezena e centena, tá certo? E é o que nós vamos fazer. Ele não colocou na pergunta dele, ó a perguntinha dele, ó, ele não colocou a questão de números distintos ou algarismos distintos. Então, no que consiste o princípio fundamental da contagem? Consiste no seguinte: eu vejo as possibilidades e depois eu vou multiplicá-las. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 5 possibilidades de escrever esse algarismo na casa da centena. Então, aqui, ó, eu tenho 5 possibilidades. Isso daqui é possibilidades. Aqui na casa da dezena, eu tenho também 5 possibilidades. E na casa da unidade, eu tenho 5 possibilidades. Eu posso colocar o número 1, o número 3, o número 5, o número 7, o número 9. Aqui, esses 5 aqui não são o algarismo 5, são possibilidades. Grave bem isso. Eu determinei as possibilidades. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5. Ah, professor, eu não sei de cabeça. Então faz o feijão com arroz aí. 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 125. Ou seja, são 125 possibilidades, ó, 125 números formados pelos algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Desde que esse número possui sim 3. Agora, o que pode acontecer? No caso aqui, se fossem algarismos distintos, por exemplo, no modelo que está aqui, eu poderia escrever 111. É um número com 3 algarismos formados com esses números. Agora, se ele colocasse distintos, o que significa distintos, aluno? Significa diferente. Ou seja, vou mesmo colocar as possibilidades, ó, 1, 2, 3. Unidade, dezena e centena. Se eu falasse assim, ó, se a pergunta fosse: quantos números é possível formar com os algarismos 1, 3, 5, 7, 9 distintos? Ou seja, eu não poderia repetir um número. Se eu usei um número aqui na centena, eu não poderia alterá-lo, colocá-lo novamente na dezena e nem na unidade. Então, por exemplo, aqui, vou começar o número, na centena. Quantas possibilidades eu tenho? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5
Possibilidades. Beleza. Vou agora para a dezena. Eu já usei um desses números aqui, então não posso repeti-lo. Eu tinha 5 possibilidades, então que agora eu tenho 4. Beleza? Vou para a unidade. Eu já usei um número aqui na centena e um número aqui na dezena. Na unidade, sobrou quantos? Opa, eu tinha 5, então sobrou 3. E isso daqui, ó, é o princípio fundamental da contagem. Eu vejo as possibilidades e depois é só multiplicar. Então, ó, 5 vezes 4, isso daí, 20. 20 vezes 3, 60. Ou seja, aqui, ó, deixa eu até escrever de cá, ó. Distintos. O que significa distintos? Diferentes. Ou seja, não pode ser 555, 444, 333. Tem que ser escrito, se eu usei um, não posso usar o outro. Então aqui, eu tenho duas respostas. No caso, pela pergunta, a resposta é 125. Mas se tivesse a palavra distinto, seria 60. Então aqui, lembrando que esses números aqui não são os próprios números, são possibilidades. Princípio fundamental da contagem, eu vejo as possibilidades e depois vou multiplicá-las, né, para ser melhor. Ok? Espero que você, Capitão Melodas, tenha entendido. Se não entendeu, estamos aqui para poder ajudar. E você, aluno que está com dificuldade, aproveite o programa Me Ajuda Olá. O link está na descrição. E para você que está vendo isso aqui pelo Instagram, né, também está na nossa bio, ok?